Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro. Você deve estar estranhando este formato de vídeo, este ambiente. Formato de vídeo é porque eu não falarei hoje e também não é dia de eu falar de vídeos históricos. Vocês sabem que eu posto vídeos históricos aqui às sextas e aos sábados. E hoje eu vou retomar o hábito de falar do Fluminense, porque afinal de contas está todo mundo aí muito empolgado, né, com o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O Fluminense estreia dia 17, depois acho que joga dia 21, dia 25, estreia dia 17 contra o Borussia Dortmund, aí o segundo jogo é contra o time da Hyundai, né? E o terceiro jogo contra o time da África. O Fluminense, já que não se reforçou, eu acho difícil se reforçar, ainda mais esses boatos sobre Neymar e Cristiano Ronaldo, né? Um ou outro, né? Eu acho que é uma coisa curiosa, é uma coisa engraçada, faz parte do folclore até do futebol, mas eu acho sinceramente que não rola. Não rola. Empréstimo de André vem emprestado. Pô, vocês acham que o time lá da Inglaterra ia emprestar o André para disputar um Mundial, um troço que é um jogo vale tudo, para correr o risco do André se quebrar, se contundir e voltar todo quebrado para lá? Pô, não tem hipótese alguma do Fluminense receber nenhum jogador emprestado. Ninguém mais é bonzinho hoje em dia, não, nem faz nenhum tipo de acordo. Hoje em dia as pessoas querem isso aqui e ponto final, acabou. Somente isso. O que a gente pode ter, se tratando de Renato Gaúcho e de elenco de Fluminense, é o feijão com arroz com o ovo frito em cima. Ou melhor, o bife a cavalo, né? O bife com o ovo frito em cima. Então, beleza, na melhor das hipóteses é isso aí, porque esse time do Fluminense, como o Renato arrumou, é o que há. E é o que há. E aí nós não podemos fazer papelão no Mundial. Se o Fluminense for eliminado na primeira fase, chegar em terceiro lugar, lanterna já fica um troço estranho, né? Mas terminar em terceiro lugar, perder para o segundo lugar no saldo de gols, não for goleado para ninguém, de repente é até mais jogo do que pegar uma primeira colocação na sorte, ou até indo assim mais ou menos em segundo lugar, se classificar para as oitavas e e sair de lá com uma goleada, humilhação, 8-0, 7-0. Já pensou? Não, é impossível, né? O Brasil aqui tomou de 7-1 da Alemanha, o que o Fluminense lá fora não pode tomar de 7-0 de algum time, né? Espero que segure a onda aí nessa chave com o Borussia e os outros. E se não fizer bonito, que também não pague mico. Mas obviamente que sem reforços não arrumou o suficiente para o Fluminense fazer bonito nesse Mundial. O que o Fluminense fez com o Renato Gaúcho no começo? Empolgação, uns 3 ou 4 jogos, não foi isso? E aí, na base da empolgação, porque os jogadores demonstraram que gostaram muito da chegada do Renato Gaúcho, e mais na base da raça, da correria do que qualquer outra coisa, é que o Fluminense começou muito bem com o Renato Gaúcho até tomar aquele choque de realidade que foi enfrentar o Botafogo na grama sintética infalível e intransponível, né, do Engenhão. Mas o Renato Gaúcho, que todo mundo tem o Renato Gaúcho apenas como um churrasqueiro no bom sentido, um cara que faz amizade com todo mundo, um treinador que é amigo, né? Eu não vejo o Renato Gaúcho assim. Eu vejo o Renato Gaúcho como o melhor treinador brasileiro, o melhor. E ele tem uma coisa que nenhum outro treinador que foi jogador de futebol famoso tem. Não dá para dissociar completamente o Renato Gaúcho ex-jogador, ou o Renato Gaúcho jogador, do Renato Gaúcho treinador. As pessoas até tentam disfarçar um pouquinho com o Renato Portaluppi. Mas eu acho que principalmente para o elenco, ele é aquele Renato Gaúcho.
cara hoje em dia tá velho, tá com 60 e poucos anos, mas é um treinador que eles confiam, principalmente porque ele é o Renato Gaúcho. Foi um jogador que entende do riscado dentro das quatro linhas e entende também de psicologia de vestiário, psicologia de grupo e de elenco. Ah, é churrasqueiro? É churrasqueiro, sim. Sim, se a psicologia passa pelo churrasco e pela cervejinha no dia de folga, por que não? Quis muito que o Renato viesse e eu acho que agora o time está assimilando as ideias do Renato. E acho que uma coisa muito importante aconteceu para isso, que foi o Renato Augusto sair. Porque o elenco inteiro do Fluminense viu que é verdade que o Renato Gaúcho, o que ele fala é verdade. Todos têm chance com ele, mas tem que se esforçar. Não se esforçou, vai para o fim da fila. Não é isso que ele sempre fala? E aí talvez, de repente, eu não sei se seja esse caso aí do Keno. Anda muito sumido. Não sei se é o caso do Keno. Tá com negócio de carga, trabalho de carga. Eu não sei se estão querendo fazer um regime de engorda no Keno ou de fortalecimento das pernas. As pernas do Keno são quase tão finas quanto as pernas do Riquelme. Não sei o que é. Ou ele foi para o fim da fila mesmo, né, porque houve algum problema com o Renato, ou então está com algum problema físico. Mas afora isto, eu acho que todo mundo viu, na prática, todo mundo se encantou, o elenco se encantou com a possibilidade do Renato chegar, e quando chegou, viu que o Renato era aquilo mesmo. E viu que o Renato Gaúcho trouxe, vendo o Renato Augusto com possibilidades, ele foi lá e foi cuidadoso com o cara. Dizem que o Renato Augusto é um bom camarada, né? Mas, um bom camarada, mas ganhando uma baba por mês e afundando o Fluminense. Aí tentou, de todas as formas, adaptar o cara, e ele teve também a decência, o Renato Augusto, de virar e falar: não dá mais para mim não, tô indo embora. O Renato tentou de todas as formas. E eu acho que, sem querer, o Renato Gaúcho botou o Renato Augusto para fora da melhor forma possível e o grupo aplaudiu. No bom sentido, tudo isso que eu tô falando. Tipo assim, porra, ele tenta mesmo trazer todo mundo, ser amigo de todo mundo, não falso, hipócrita, aquela amizade hipócrita, aquele cara que quer ser legalzinho, bacana. Não, não é isso. Não é isso. Ele tenta fazer do elenco um grupo forte, fechado. Ele tenta ver lá as possíveis ligações químicas e o desfazer das panelas. E foi nessa que o Renato Augusto viu que o trabalho era sério e pediu para sair. E eu acho que a partir dali, mais ou menos a partir da época em que o Renato Augusto sai, é que o grupo começa a assimilar mais o modo de jogar do Renato Gaúcho. Com passes rápidos, triangulações, abafa, subindo as linhas, perde a bola, tem que recuperar rapidamente. Tudo isso. Então, o Renato Gaúcho continua fazendo o seu trabalho, ainda tem algum resquício de dinizismo, ainda tem uma historinha de já receber a bola, já girando para o Fábio, para tentar recuar, mas, assim, isso aí está 80% superado. O trabalho do Renato Gaúcho começa a dar bons frutos. O grupo assimilou e começa a dar bons frutos. Pegando, por exemplo, agora que a gente já sabe, Internacional, 2 jogos na Copa do Brasil. Internacional que é freguesinho do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho disse que ganhou muito dinheiro em cima do Internacional, conseguiu comprar muitos apartamentos na época que ele jogava no Grêmio, era o ponta-direita do Grêmio. Continua freguesinho. E o Renato ele costuma fazer valer suas freguesias. E os caras do Inter lá, principalmente tem um barbudo lá, né? Eles já devem estar assim, porra, Fluminense de novo? Não. Era só o que faltava. Agora não falta mais nada. Vocês têm a gente pela frente de novo. A Sul-Americana, a gente ou vai pegar o Bahia ou vai pegar o outro time lá. Né? O time aqui da América do Sul, que fala espanhol. Vai pegar um ou outro. E o que vier, tá tudo assim. Eu acho que é o seguinte: não tem bicho-papão tirando Flamengo e Palmeiras. Não tem.
E eu acho que o Renato Gaúcho, o treinador que é, os elencos, todos os outros elencos, da América do Sul toda, incluindo aí o Campeonato Brasileiro, os elencos se equivalem. Tira aí Flamengo e Palmeiras, não é? Então, o Fluminense tem um diferencial, pelo menos em relação aos outros. É o terceiro time que tem um diferencial, que é o treinador Renato Gaúcho, que tem o elenco na mão. O elenco está fechado com ele. A gente está vendo isso. Às vezes me dá a nítida impressão que eu estou vendo um jogo da Libertadores de 2008, quando eu vejo esse time agora. Fica até esquisito você ver o Thiago Silva, Renato Gaúcho na beira do campo. Às vezes parece muito, ou seja, já reencontrou o seu modo de jogar. Agora ainda tem os brancos, mas acho que é por causa da idade de alguns jogadores. O Guga jogou 2 jogos seguidos. Jogou o jogo do Vasco, jogou outro. O Guga no fim do jogo. Ou seja, o Guga é jovem, mas não tem condições físicas para 2 jogos. Ele morre. E o Samuel Xavier já está morrendo. O Samuel Xavier assim, ele faz uma jogada, depois morre. Tem que ficar plantado lá atrás. Mas o Renato já achou um lugar ali para ele. Para o Arias ali, ele, Arias e Thiago Silva. Agora tem que ver do outro lado também, já vou me adiantando, que eu prefiro o René, que o René não acerta, mas também não erra. Aquele Fuentes, quando pega na bola, toda vez eu tenho a impressão que estou vendo um garoto numa escolinha de futebol, aquele Fuentes, e se ajeita todo para pegar uma bola, né? E com Freitas do lado dele, aquilo é pavoroso, né? Essa dupla aí. Então o René dá para o gasto tranquilo ali. Agora, o rodízio do Renato Gaúcho, que eu achei que ia ser uma coisa que não ia dar certo, porque eu acho que o time tem que ter, os jogadores têm que saber quais são os titulares, está dando certo. E afinal de contas, alguns sabem que são os titulares, né? O Cano quando voltar, o Ganso nem tanto, mas Fábio, Thiago Silva, Arias, Martinelli, esses caras sabem que são os titulares. E os outros, ele roda o time. E esse rodízio está dando muito certo. E o Renato Gaúcho está de parabéns por conseguir botar isso na cabeça dos jogadores. Mais uma, o rodízio. Está dando muito certo. Voltando ao Mundial, vem a minha preocupação, que o Renato tem dito muito, como se o Mundial fosse assim só uma coisa para atrapalhar o Fluminense. É claro que se o Fluminense não fizer feio, isso vai entrar para a história. O Fluminense participou do primeiro Mundial de clubes da FIFA, etc. e tal. Mas o Renato vê como se fosse uma coisa que vai atrapalhar a preparação do Fluminense. E ele não está muito errado, não. Tudo vai depender do jogo contra o Ceará aqui no Maracanã. Mas o Renato parece que tem essa preocupação, porque Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eles têm elenco para continuarem nas cabeças. Por que é que o Renato falou? O que o Renato fala? E o bom e velho Renato Gaúcho voltou se cartando. Eu combinei quando cheguei, combinei com o presidente, que quando nós fôssemos para o Mundial, eu iria deixar o Fluminense classificado na Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil e no topo da tabela. As 3 coisas ele diz rindo, o bom e velho Renato Gaúcho, que conseguiu. Era isso. Agradeço aqui a presença de todos vocês. Não percam o meu vídeo aí do final de semana, vídeo histórico, sai sexta ou sábado, sobre, talvez, quem sabe, né, os comentários de vocês no vídeo anterior foram tão maravilhosos que talvez o vídeo seja somente eu comentando os comentários de vocês, porque é muita informação boa que vocês deram com os seus comentários precisos e preciosos sobre quem do time de 84 jogaria na máquina. Olha, arrebentaram. O que tem de comentário maravilhoso lá, eu estou me segurando, eu acho que o vídeo vai ser sobre isso. Tá ok? A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Saudações tricolores.